Bom, muita gente, apesar de ter uma vida social intensa, sofre com solidão. E o pior, esse sentimento pode se tornar crônico. Mas quais as doenças que a solidão crônica pode trazer? Para falar sobre isso, a gente recebe aqui o médico psiquiatra Alexandre Schmidt. Boa noite, Alexandre, tudo bom? Boa noite, tudo bem, Regina? É incrível isso, porque hoje em dia cada vez mais as pessoas também moram sozinhas, né? Às vezes longe de familiares, tem familiares no interior do estado, enfim, em outros estados. E muita gente se sente muito bem sozinha. Agora, muita gente, até acompanhada, se sente muito solitária. Quer dizer, isso acontece mesmo? A solidão é uma doença crônica? Depende de como essa solidão ela é vivenciada, né? A solidão ela é um estado natural e comum a qualquer pessoa. Agora, chega um momento em que ela passa a se tornar um estado persistente, permanente e doloroso, que leva tempo para passar e que pode gerar realmente alguns tipos de prejuízos para as pessoas. Uhum. Mas assim, quais os sintomas, por exemplo, que a pessoa tem que começar a se preocupar? Quer dizer, pô, eu realmente acho que eu estou sofrendo de solidão. Primeiro que a solidão ela ainda não é considerada um transtorno, né? Ela não está classificada como um transtorno mental na codificação do DSM, nem mesmo nessa edição nova que foi lançada há pouco tempo. A solidão ela é vista ainda como uma manifestação, como uma vivência emocional, né? Tu citaste agora há pouco, no início na abertura do programa, sobre a associação da solidão com a mortalidade, né? Ou seja, está se observando que a solidão crônica, ou seja, aquela solidão permanente, persistente e dolorosa, imutável ao longo do tempo, ela pode oferecer um risco de mortalidade para a pessoa tão importante ou até maior em alguns casos como outros fatores de risco já conhecidos, tipo hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia, obesidade, diabetes, sedentarismo. Então, esse tema da solidão tem começado a ganhar cada vez mais espaço. Tem autores, inclusive, que pensam em transformar em um transtorno, mas isso ainda não está definido. Qual é a solidão que precisa ser cuidada, acompanhada, né? Aquela solidão que está gerando algum tipo de sofrimento, prejuízo para a pessoa, né? Mas o que seria? A pessoa fica muito deprimida? O que exatamente é? A pessoa tem que cuidar, assim, porque ela está se sentindo mal, daqui a pouco tem que procurar um médico. O estado de solidão, ele não é um estado agradável, positivo, ele é aflitivo, ele é angustiante, né? E isso como eu disse agora há pouco, ele vem e vai, as pessoas elas vivenciam isso. Agora, quando esse estado passa a se manter... É a frequência, então, principalmente a frequência, a permanência, e o tempo de persistência e a dor. O grau de sofrimento emocional que aquilo acaba gerando para a pessoa e a dificuldade dessa pessoa de acabar convivendo com aquele estado. Isso aí merece uma avaliação. Pelo menos uma avaliação do ponto de vista para se entender o que está acontecendo, né? Às vezes nem sempre o tratamento ele é clínico, médico, medicamentoso, mas às vezes ele pode ser psicoterápico, né? E esse sentimento, ele pode ser genético, por exemplo? A minha família tem pessoas que se sentiram assim, enfim, eu também posso vir a me sentir? Tem vários fatores que interferem na percepção da solidão. A gente sabe que tem, digamos assim, experiências infantis que contribuem para que a pessoa possa vivenciar estados de solidão de uma forma mais permanente. Tá? Então, são fatores ambientais relacionados principalmente na questão do desenvolvimento de vínculos bem primitivos, bem iniciais, bem precoces, né? Ainda na fase do 0 aos 3 anos, por exemplo. Agora, em relação à genética, né, o que tem se visto muito em trabalhos ultimamente é que estados crônicos de solidão podem gerar alteração do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, o que gera alteração de níveis de cortisol básico e que isso pode gerar ao longo do tempo alterações da transcrição de algumas porções dos genes. Nesse sentido, a gente sabe que tem vários trabalhos que já estão mostrando isso. Mas em relação digamos assim, uma característica genética do solitário, isso eu não li nada a respeito, até o momento pelo menos. Tem assim alguma estatística se a solidão atinge mais homens ou mais mulheres? Existem os fatores de risco, né? A gente sabe que mulheres, né, em estados de viuvez, idade avançada,
que moram sozinhas, né? Que com fatores de saúde, com outros fatores de saúde, e com recursos financeiros, e com baixo contato social, digamos, baixa rede de suporte social, tem mais risco de desenvolver solidão crônica permanente do que pessoas que não se enquadram nesse perfil. Então, e tratamento tem vários tipos para a solidão crônica. Como eu te disse, sim, a solidão crônica ela não é um transtorno, né? Ela está associada a muitos transtornos mentais. Por exemplo, né, a depressão. Né? Tem alguns autores que até diferenciam a solidão da depressão simplesmente por uma diferença. A solidão, a pessoa, o indivíduo ainda tem a esperança de que no momento que ele desenvolver uma relação de apego, afeto com alguém, ele vai deixar de vivenciar aquele sofrimento. Há uma esperança, focada principalmente na relação com o outro. A depressão não, a pessoa já perdeu essa esperança. Mas a solidão é uma das características que pode estar presente na solidão. Não só na solidão. Por exemplo, na esquizofrenia, na demência. Ela pode estar presente também em transtornos alimentares, transtornos de personalidade, borderline, esquizoide, transtornos de abuso de substâncias, em estresse crônico ou agudo, em estados de luto. Ela está associada também ao aumento do suicídio, risco de suicídio ou para-suicídio, que são aquelas autolesões, sem necessariamente o suicídio, a morte. Também está associada a abuso infantil. Né? A gente sabe que abusadores tendem a vivenciar estados de solidão crônico mais comum do que não abusadores, ou pessoas abusadas também vivenciam. Eu ia te perguntar sobre as pessoas abusadas. Também vale. Bom, e nós temos um evento amanhã que vai falar sobre esse assunto, né? Sim, lá no Hospital Moinhos de Vento, nós teremos amanhã o Grand Round, que é um evento mensal, né, que traz um tema relevante na área clínica. Né? Eu sou um membro de um serviço de informação lá do hospital, que é o serviço de psiquiatria, que ainda não está oficializado, mas nós fazemos parte de uma equipe composta por 12 membros ativos. Então amanhã vai ser uma oportunidade da gente poder também estar nesse evento divulgando o nosso trabalho como um serviço de informação novo em psiquiatria. E vamos ter também a presença do Dr. Cláudio Aiziric, que é um psicanalista renomado mundialmente. E para participar as pessoas precisam se inscrever? Pode participar todo mundo? Quem é que pode ir nesse evento? É aberto, desde que se faça uma inscrição prévia através do site do setor de ensino e pesquisa do Moinhos de Vento. É amanhã, 12h15. A gente vai estar falando sobre esse tema. Quer dizer, ainda pode fazer hoje a inscrição, amanhã de manhã, e consegue ir falar sobre esse tema aí, porque de repente até as pessoas começaram a perceber aqui, né, que podem ir se informar melhor aí, com certeza, sobre esse tema. Te agradeço a presença aqui no programa. Boa noite.